está em suas mãos. This call is now being recorded. Estamos sendo gravados, foi isso que ela disse. Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo Barais, sou jornalista por formação, professor, pesquisador também, e para mim é uma honra estar com vocês, né? Agradecer a Mayara pelo convite, ao Coletivo Cagaita, aos Jovens Cook, né? E a todo mundo que está aqui, né? A Lomária, Judemara, Jane, Milena, Bárbara, Mara, Bia, as duas Bias, né? E nossa companheira Adriana Marguto. Então, gente, no nosso projeto, né, de formação, a gente começa hoje o módulo de comunicação digital, formação em comunicação digital. Né? E tem várias formas de trabalhar esse módulo. Né? Eu poderia chegar aqui, né, hoje para vocês e começar a falar sobre Twitter, Facebook, essas diversas ferramentas, né, que a gente vê hoje que estão bombando aí, que também são recursos que a gente precisa utilizar. Mas antes disso, a gente precisa ter, digamos assim, um debate, né, para que entender que comunicação é essa que está acontecendo no mundo, né? Existiu ali quando surgiu a internet, provavelmente muitos de vocês talvez nem eram nascidos. A internet no Brasil ela chega, né, em sua forma comercial. Antes já existia nas universidades, mas na sua forma comercial ela só começa no Brasil em 1995, 96. Então acredito que talvez tenha gente aqui, né, que nasceu depois, inclusive, de 95. Não é o meu caso, especificamente. Eu, para vocês terem ideia, eu tive que fazer fiz cursinho para aprender a mexer no Word, né, essas coisas básicas, você tinha isso. Enfim. E aí, então a gente precisa entender que comunicação é essa no mundo, né? O que é comunicação? O que é direito à comunicação? A nossa Constituição brasileira ela tem uma série de artigos em duas dimensões, logo no começo, no artigo 5º, e depois também tem um capítulo inteiro dedicado com 4 artigos, o capítulo, né, um capítulo grande, mas em que ele é dedicado exclusivamente à comunicação, que por coincidência não é o capítulo que vem logo depois do capítulo do meio ambiente, né? Então, estamos ali juntos também na Constituição. E aí a gente precisa entender, né, que comunicação é essa que a gente está falando, o que é que a gente quer com comunicação e o que ela pode nos trazer enquanto coletivo, né, enquanto pessoas que estão lutando, né, por reconhecimento social, por direitos, né? É isso também, que vocês tiveram uma série de outras formações que antecederam essa formação em comunicação digital e que vão potencializar esse aqui também, para que ele, de fato, não se torne só algo, né, a mexer em ferramentas. Esse não é a finalidade, ela faz parte também, a gente vai ter essa parte, mas ela não é essencialmente, porque não adianta, né? A tecnologia, ela é o meio, se a gente não souber como usá-la, né, ela perde o sentido dela. Então, eu fiz uma apresentação aqui para a gente começar esse debate, tá? Às vezes eu não gosto de fazer PowerPoint porque talvez fique cansativo para vocês. Então, talvez em alguns momentos eu saia, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês já conseguem ver minha tela? Não. Vou compartilhar aqui agora. Aqui ainda não. E como eu vou compartilhar aqui, eu não vou conseguir enxergar a sala, né? Eu fico olhando para a apresentação. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar e me interromper, porque a ideia é que a gente vai debatendo. Então, esse é o módulo de formação em comunicação digital, no projeto Formação Digital para a Defesa dos Territórios e Valorização da Identidade das Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto, especificamente da região Cook, né? De Canudos, Uauá e Curaçá. Então, esse módulo, digamos, se a gente pegar o nome do projeto, a gente percebe que é Formação Digital para a Defesa dos Territórios. Então, esses outros módulos, eles embasaram, trouxeram uma série de debates, né, que ajudaram vocês já têm uma série de conhecimentos, ninguém é melhor do que vocês conhecem o território de vocês, mas que esses outros módulos vieram potencializar e ajudar a gente a elaborar as questões, né? E aí, tudo que vocês viram antes vai também ter grande influência aqui, justamente porque vai dar sentido à comunicação que a gente, né, quer construir, né? Uma comunicação pautada nas pautas identitárias vinculadas às necessidades da comunidade, né? E potencializar e capacitar vocês também para utilizar as ferramentas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar o que é comunicação, né?
a gente vê televisão é comunicação, se eu mando uma mensagem, né, é uma comunicação, se eu escrevo no caderno, é uma comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar informação de comunicação. Não necessariamente toda informação ela é uma comunicação, pelo menos do ponto de vista teórico, tá? Mas, por outro lado, toda comunicação ela pressupõe que existe uma informação, uma troca de informação, né? A comunicação, né, como nos diz Paulo Freire, ela requer uma troca, né? Se eu falo sozinho, eu posso até, bom, eu não vou nem falar sozinho porque na verdade é também a comunicação, né, em termos de psicologia. Mas se eu mando uma mensagem por um canal e não tem outra pessoa do outro lado, ou a pessoa não pode se comunicar comigo, então isso não é de fato uma comunicação, porque a comunicação existe essa troca, né? E uma troca, e do ponto de vista ideal, uma troca equânime, né? Não adianta, né? Se eu tenho um meio de comunicação, vou dar um exemplo mais clássico, a televisão, né? A gente tem ali a televisão no seu modo antigo, isso ainda pensando antes da internet, e até hoje também, porque não mudou pouca coisa, pelo menos na televisão aberta, né? Então, a gente tem esse modelo que é você tem um jornalista lá, William Bonner, sei lá quem quer que seja, falando ali na televisão, mas você já pararam para pensar como é que a gente... É comunicação isso? Né? Claro, o jornalismo ele tem uma série de ferramentas que eles vão buscar as pautas, eles vão saber o que está acontecendo no país, mas quem disse para eles, né, que só aquelas pautas são importantes para o país? Né? Vocês têm condições de falar, de mandar uma pauta para o Jornal Nacional, para o Jornal da Record, para o Jornal da SBT? Vocês têm condições, a gente tem condições igualitárias de dialogar com os grandes jornais na internet também. Então, eles têm, o jornalismo em si, né? Eles têm uma série de técnicas que recolhem essas pautas. Mas, necessariamente, a gente consegue falar e dialogar com eles em pé de igualdade, né? Como a gente fala com o nosso companheiro de sala, com o nosso irmão, com a nossa família, né? Então, a relação da comunicação, ela exige essa troca. Então, há níveis de comunicação. Então, assim, claro, se você pegar do ponto de vista jornalístico, como eles estão vinculados, existe uma série de critérios jornalísticos para a seleção do que vai ser noticiado no jornal, de certa forma é uma comunicação, sim, mas existe ali um ator político, né, que é a Rede Globo, a SBT, a Record, a Band, que tem poder, que detém, né, aquelas ferramentas e tem uma capacidade, inclusive, de pautar o país inteiro sobre os assuntos, né, do dia, da semana e assim sucessivamente. Então, de fato, a gente tem que perceber, né, que uma comunicação democrática ela exige uma situação, né, de igualdade, em que a gente possa conversar aqui, por exemplo, né, embora você tenha a figura aí, digamos assim, do professor, que também acaba, né, também uma relação de poder, de certa forma, mas qualquer pessoa pode me interromper a qualquer momento, né, pode dialogar, pode abrir um canal de debate. Então, é uma comunicação muito mais horizontalizada, né, e com diversas outras possibilidades. E é isso, né, que, no sentido mais pleno, é comunicação. E a informação, ela é a unidade básica. Né? Eu preciso de dados, eu preciso de som para falar, de sinais. Né? Não necessariamente tem que ser o som, tá? Pode ser sinais, gestos, cheiro também é informação. Né? Quando eu cheiro, eu sei de alguma coisa, tenho conhecimento sobre alguma coisa. Enfim, os nossos sentidos, de forma geral, eles também reconhecem esses sinais da informação. E como eu falava anteriormente, né, comunicação é conhecimento, né, é poder, né? Claro que a gente pode se questionar aqui, e vocês têm feito bastante, que tipo de conhecimento é esse, né? Muitas vezes é o conhecimento técnico, é o conhecimento atrelado a manejar os meios que se chama que se diz que é moderno, né? Inclusive, né, uma coisa que é importante a gente pensar é que todo conceito que a gente se depara, ele traz uma relação de poder também, né? A própria língua, ela traz essa relação de poder. Quando eu coloco, por exemplo, de que o moderno, né, é o melhor, e ser moderno é você mexer com a terra com as melhores máquinas, enquanto você ter cavalos ou bichos ou mexer com algo atrasado, né, se constrói, né, um ideal de modernidade e se espalha essa modernidade como se ela fosse boa para todo mundo em nível de igualdade, né? E aí, né, e as pessoas estão comunicando isso o tempo todo, né? Não é isso que a gente vê que ser moderno é estar nas redes sociais, ser moderno é ter o telefone mais bonito, ser moderno é vestir a roupa da moda, né? Então, mas quem que traça, né, esses ideais? Quem que estabelece esses ideais? Né? A gente já pensou, já pararam para pensar isso? Quem estabelece esses ideais? Né? De ter
o sentido de felicidade, inclusive, que a felicidade é sempre uma felicidade sempre atrelada ao consumo, de ter mais, de ter uma casa, de ter carro, de ter roupa, de ter e comprar, e comprar, e comprar. Esse, né, de forma geral, é o sentido de felicidade. E por isso, né, que essa comunicação ela é vinculada a uma relação de poder, né? Porque ela está vinculada ao nosso modo de vida capitalista, onde a compra, o capital, a circulação de dinheiro é que manda no nosso imaginário. E aí, muitas vezes, a gente pensa que, a gente fala muito aqui da luta da terra, né? Que é uma luta que está muito próxima de vocês pelo próprio processo histórico, né? Características das comunidades de fundo e fecho de pasto. Mas tem uma outra luta também, né? É tudo muito difícil. A gente tem que lutar, que é a luta do imaginário, né? A luta de como a gente, do que a gente quer, né, na nossa sociedade, do que deve ser reconhecido como bom, dos valores, né? Isso que eu falava, o que é moderno, o que é ser legal, o que é ser bonito, né? Tudo isso passa por um processo que é o processo de construção do imaginário. E isso, obviamente, vai dialogar com as diversas realidades. Se você mora em centros urbanos, quando você mora em cidades, né, com comunidades mais rurais, obviamente que isso não é uma coisa imposta necessariamente. A gente está sempre dialogando, impondo as nossas determinações. Mas, nesse processo inteiro, de modo geral, quem tem os meios de produção, assim como no sistema de trabalho, no sistema econômico, são os mesmos atores que detêm os meios de comunicação, né? E por isso... Oi. Eu não sei se é intencional, mas você parou de compartilhar a tela. Aí eu não sei se você tá Sim, é só... intencional, é porque eu fico com a sim, só sensação para de ter que certeza. vocês vão ficar cansados se eu ficar o tempo todo compartilhando PowerPoint, sem me ver. Então eu prefiro... Eu fiquei com essa dúvida justamente porque tem gente que prefere ficar fazendo essa troca, né? Aí dá uma parada com a apresentação, mas é só para ter certeza. Ótimo. Não, de vez em quando eu gosto de trocar para não ficar, para tentar não deixar cansativo e para ver vocês também. Então, né, tomando aí o conceito do nosso grande professor, né, e educador Paulo Freire, né, ele diz o seguinte: comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Implica uma reciprocidade que não pode ser rompida, né? Ou seja, o ato de comunicar, existe troca, existe eu falar aqui, vocês estão me ouvindo, compreendendo, se vocês não compreendem, vocês perguntam, vocês respondem, debate, né? Debatem comigo, refutam o meu argumento, discordam e concordam, né? E assim a gente vai construindo o conhecimento, vai construindo, se comunicando. Então, uma comunicação nesse nível, né, no nível freiriano, ela de fato é uma comunicação que se propõe a uma emancipação social, a emancipação do ser humano, porque é uma comunicação que propõe a construção de conhecimento, né, de troca, basicamente. Então, o que ele vai dizer que o que caracteriza a comunicação, enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, ou seja, comunicação não é transferência. Não é o William Bonner falando na televisão e a gente sentado no sofá, na cama, do que é que seja, ouvindo, né? Nem lendo na internet uma matéria, um jornal, e, né, é uma parte, digamos assim, né? Mas à medida que eu não consigo dialogar, interagir, hoje a gente tem mecanismos, né? O tal do like, o compartilhamento, mas isso não é tudo, né? Mas, né, voltando aqui ao conceito, um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados, né? Ou seja, que constroem em conjunto, que dão conjuntamente significado aos conceitos, né? Aos conceitos básicos da vida que a gente adota. Então, essa construção deveria ser uma construção coletiva, né? E nosso modelo de comunicação capitalista, e pensando na estrutura, né, tecnológica de comunicação que a gente tem no mundo e no Brasil, né, isso não é pleno. Então, a gente, para além de lutar pelos direitos básicos, né, de ter comida, emprego, trabalho, educação, direito à terra, a comunicação também precisa ser direito. Por quê? Porque é com a comunicação, né, com os meios de comunicação que a gente constrói um imaginário, né? E, né, pensando, né, isso está muito vinculado à política, né? Alguns autores, assim, a gente, né, vamos pensar inclusive na situação política que a gente vive hoje no país, né, com esse desgoverno. O que acontece? Como a gente pensa, como o Bolsonaro chegou ao poder, né? Existiu aí e isso ficou muito muito óbvio com o uso das redes sociais, a difusão de mensagem no WhatsApp em massa, né? E
precisou-se, a comunicação foi um pilar essencial até, sei lá, 2 anos antes da eleição, 1 ano, talvez. Bolsonaro era um desconhecido, né? E com uma estrutura, né, de comunicação bélica, quase, uma comunicação de guerra, no sentido, né, de você ter ferramentas de disparo em massa nas redes sociais, se construiu uma outra forma de ver o Bolsonaro, e que as pessoas começaram a acreditar. Elas eram tão bombardeadas por notícias o tempo todo que aquela coisa que a princípio era uma coisa bizarra se tornou uma das melhores soluções, ou na melhor solução, porque ele foi eleito, né? Se achava, se pensava isso. Então, a comunicação foi essencial nesse processo. É o que alguns autores chamam de construção da hegemonia, né? Um conceito bonito, mas que a gente não precisa entrar aqui nos detalhes dele nesse momento, né? Então, antes de chegar ao poder, né, o processo de comunicação ele é essencial para qualquer grupo, para conquistar direitos, a comunicação é essencial. É porque a gente precisa mostrar nessa realidade, né? E aí mais uma luta que a gente tem que fazer em como difundir as nossas necessidades, as nossas reivindicações, os nossos direitos, a nossa luta por direitos nesses meios de comunicação, como pautar esses direitos na mídia, como colocar ele na esfera pública, dizer para o político, né? E isso exige também uma outra coisa, né? Que aí a gente está falando aqui do âmbito externo, de como construir, mas a gente precisa também usar a comunicação para mobilizar ação comunitária, para nós mobilizar em conjunto e construir forças. Assim como a mobilização política é essencial dentro de um determinado objetivo, a mobilização pela comunicação, né, também ela é essencial. Dentro da comunicação, ela é essencial, a comunicação interna nas comunidades. Então, se eu não comunico e comunico com a minha comunidade, né, e minha comunidade não consegue se ver refletida nos meios de comunicação que ela tem, nos meios de comunicação comunitários que nós queremos criar, ela não vai se sentir mobilizada, não vai se participando e não vai se ver na comunicação. E se ver na comunicação é se reconhecer algo essencial. Eu trago aqui essa imagem, né, que talvez todo mundo conheça, a Maju Coutinho, que é apresentadora do jornal Hoje, da Rede Globo, né, e a gente está em que ano mesmo? 2021, né, e ainda comemorando o fato, né, de ter uma das poucas apresentadoras negras de jornalismo. Hoje já se tem um pouco mais, mas ainda se comemora o fato de ter, quando se deveria ser algo corriqueiro, cotidiano e banal. E eu trouxe esse exemplo, gente, porque essa luta, por exemplo, do movimento negro, que é, né, de todos, na verdade, contra o racismo, ela é muito óbvia, né, e essencial, e, enfim, para quem está nesse campo de luta de forma geral da esquerda ou progressista, como queiram, tá? Eu não vou falar da esquerda porque não é também só uma luta da esquerda, acho que é muito mais deveria ser. Bom, mas a questão da Maju Coutinho, né, e que, inclusive, essa menina, ela levou para o jornal porque a menina, houve um vídeo que viralizou em que a menina falava e se via, né, ela falava do cabelo, né, porque poucas vezes a gente consegue ver, né, uma apresentadora negra comandando um jornal na Rede Globo, né? Então, e eu trouxe esse exemplo por quê? Porque tem uma coisa também essencial na comunicação que está vinculada ao nosso imaginário, que é aquilo que eu falava também um pouco antes, que é a nossa necessidade por reconhecimento social, autoestima social, ela é essencial. Por isso que a nossa realidade, ela precisa ser espelhada, e quando ela não está nos meios de comunicação de massa, nas grandes, a gente constrói ela nas nossas comunidades, né? A gente, desde que a gente nasce, né, os grandes autores da psicologia social, eles falam dessa dimensão, né? A autoestima social, ela é construída na criança desde... Gente, eu não estava... tá, para a apresentação. Achei que eu não estava apresentando, perdão. A autoestima social é algo essencial desde que a gente nasce, né? O bebê, ele passa por esse processo de construção, né? Primeiro, existe uma fase em que a criança, para ela, não existe diferença, né, entre a mãe e ela. E ao longo do tempo ela vai começando a se reconhecer como outra pessoa, né? E para isso ela vai criando, né, vou chamar de espelhos, que ela vai se vendo, vai se reconhecendo e construindo a psique, a mente, né, a forma de pensar, a identidade dela a partir dessas relações sociais, porque somos todos seres sociais. E a comunicação ela se baseia também nisso, né? E aí eu volto, né? Quando a gente fala de autoestima social, né, o que a gente consegue ver na televisão ou nos meios de comunicação, nos grandes, na internet, ele de fato representa, eles contribuem, né,
com a construção da nossa autoestima social. E que autoestima social é essa? Né? Porque até 5, 6, 10 anos atrás, e talvez seja ainda assim, eu não vejo mais televisão aberta há muito tempo, né? Porque as pessoas negras sempre tiveram papel de empregados ou pessoas escravizadas nas telenovelas durante muitos e muitos anos, da década de 90, da década de 80, 70, os anos 2000, né? Então, é uma luta também que a gente precisa ter. A gente precisa se ver as diversas realidades. O Brasil é um país imenso, diverso, né? E a gente, no Coletivo Cagaita, traz esse debate aí na perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, né? Quando a gente vê uma pauta de povos e comunidades tradicionais no jornal ou nos meios de comunicação, né? Então, essa é uma luta. E aí, claro, né, a gente que vê, então a gente acaba achando que ser rico é que traz felicidade, que ter uma mansão, ter aqueles cafés da manhã da família, de novela, padrões de vida sempre essencialmente atrelados ao consumo. Né? Das redes sociais, hoje a lógica é a mesma também. A gente acha que a internet, de fato, existe um potencial democratizante muito maior, né, pelo modelo de comunicação que ela traz, muito mais rápido, dialógica, daí eu mando uma mensagem, você responde, mas também existe um conjunto de conglomerados, né, de grupos de poder que comandam a comunicação. Né? Tá aí o Facebook, que agora também é dono do Instagram, que também é dono do WhatsApp, é o mesmo grupo. Né? Enfim, isso se repete, né, de alguma forma, apesar dos seus potenciais. Então, mas, por outro lado, abre também muito mais espaços de resistências do que antes, do que comunicação offline. A comunicação offline era a comunicação que não existia, que é a comunicação sem internet, né? Então, quando a gente fala de offline, é aquilo que não está vinculado. Por exemplo, se eu faço uma propaganda para o rádio, ela é uma propaganda off. Né? Se eu faço para a internet, para uma campanha digital, publicidade, ela é online. Então, essa diferenciação, só para você saber. Então, a comunicação também ela é muito vinculada à nossa autoestima social. Né? A gente precisa... E aí, por isso também, né, da importância da gente ter meios de comunicação comunitários, e a nossa realidade comunitária, né, representada nos meios de comunicação, para que a gente comece a debater e a construir outras formas, né, de reconhecimento e autoestima social, que não aquelas que estão na novela, que não aquelas que estão nos desfiles de moda, que não aquelas que estão atreladas, né, aos valores de modernidade capitalista e etc. Tá bom? Tá tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Querem perguntar? Bia? Aqui tá tudo tranquilo. Eu tava pensando, na verdade, quando você tava falando, quando você comentou de Paulo Freire, aí foi falar sobre o que é a comunicação, que daí pressupõe esse diálogo, essa construção, né? E daí, como é que aí eu acho que também é um negócio que a gente está fazendo aqui, de como que ele falava bastante sobre, falava sobre educação, claro, é patrono da educação, mas daí que ele colocava a gente para refletir sobre o que é a educação e falava que o ato, quando você falando de poder também, né? Que o ato de educar é, acima de tudo, um ato político. E daí o que vai dizer se essa educação é uma coisa boa ou não é também a intencionalidade que tem o educador. E é isso que eu fiquei pensando muito. E é justamente também o negócio da comunicação, porque educar você se comunica. E daí, se a comunicação é boa ou não, também depende de quem está fazendo e qual é a intencionalidade que tem por trás. Aí era só isso, a contribuição. Perfeito, Bia. Em Paulo Freire, a comunicação é totalmente vinculada e atrelada à educação. Né? Não existe educação no sentido dele, porque é justamente, basicamente, o mesmo modelo, digamos assim, né? Paradigma, né? Mas para falar uma palavra mais simples, vamos falar de modelos, né? De que tem que ter troca, não é aquela educação depositária em que você vai para a sala de aula, fica sentado, o professor fica lá falando 300 conceitos durante o dia, você vai embora, estuda, passa na prova, né? Mas o conhecimento que ele está falando é o conhecimento de construir conjuntamente, dar novas significâncias ao significado, ou seja, você transforma, né, os conceitos. Por que a gente não pode transformar, né, o conceito de moderno, né? Tanto né, como a gente vê muito na Globo, e é uma coisa que a gente debate muito, a história do agro é pop, né? Porque a ideia do que, olha, o agro é moderno, ou seja, o agro é fertilizante, é maquinário, né, produtos tóxicos, é grande produção, né, transgênico, e tudo aquilo que é, né, vinculado
a um modo de convivência pacífica, né, e de não agressão à natureza, é visto de alguma forma como atrasado, né? Então, o que é que tem por aí por trás desse conceito de modernidade? É isso que ele está falando. Então, vamos construir um outro significado para esse conceito, porque tem alguma coisa errada aí. Basta olhar para a nossa sociedade, né? Basta olhar ao redor. Então, é disso que ele está falando, tá? E não por acaso, né? Eu vou passar para cá. As tecnologias da informação, desde o seu início, né? Elas são controladas pelas mesmas pessoas, aquilo que eu falava um pouco antes, né? As mesmas pessoas que controlam os meios de produção, né? Os meios de produção, as ferramentas, as máquinas para produzir, são as mesmas pessoas, os mesmos que controlam os meios de comunicação. Aquilo que vocês veem, né, desde o começo, que foi o primeiro telégrafo, né, que é considerado o primeiro meio de comunicação de massa, né? A primeira tecnologia, em que o cara batia ali e esse pinozinho transferia ondas, né, eletromagnéticas e digitava um texto, tá? Então, para quem nunca viu, esse foi o primeiro telégrafo inventado. Essa aqui foi a primeira rede de comunicação. Braz, Oi. Desculpa, eu não sei se é só para mim, mas aqui não está compartilhando. Não, é porque... Tá bom. Vou voltar. Não estava mesmo. Esse aqui foi o primeiro telégrafo, como eu falava, né? E aqui, né, um dos primeiros computadores, na verdade, né? Para vocês terem ideia, né, de como as tecnologias vão avançando ao longo dos anos, né, e se tornando menores, né? Porque as pessoas... e quem tem dinheiro para fazer pesquisa que vai possibilitar a redução dessas tecnologias são as pessoas, né, que controlam os fluxos de comunicação, controlam os meios de produção, são os empresários, tá bom? Então, né, há alguns anos já se fala de um direito à comunicação. Não sei se você já tem ouvido falar nesse direito à comunicação. Eu vou traçar aqui mais ou menos um processo histórico, né, para vocês entenderem como é que isso foi construído e para mostrar que desde o surgimento das primeiras tecnologias da informação, esses meios de comunicação, né, são controlados por grupos economicamente que estão no poder, né, pelos grandes empresários, os grandes conglomerados de mídia, né? Então, se vou passar rapidamente, não vou detalhar, mas olha, o primeiro telégrafo elétrico, ele surge ainda no século XVII, no século XVIII, né? E foi a primeira invenção elétrica do que daria início ao processo de transformação do que veio a ser chamado de mídia, né? Em 1850, a gente tem os telégrafos submarinos, né, e o desenvolvimento das indústrias de cabos. O que aconteceu? Vocês viram aquele telégrafo lá, né, aquele kit bacinal? Ao longo dos anos foi se modernizando. Em 1850, para que os telégrafos pudessem, por exemplo, alguém que está lá na Alemanha pudesse mandar uma notícia, uma mensagem para quem está lá nos Estados Unidos, né, foram instalados cabos submarinos no fundo dos oceanos. E essa mensagem era passada por esses telégrafos submarinos, por esses cabos, tá? Para vocês terem ideia, em 1900 ainda, né, olha, que a gente está falando de muito tempo atrás, existiam 190 mil milhas de cabos submarinos, né, que foram instalados no mundo. E as agências de notícia, né, vão surgir vinculadas ao telégrafo, porque uma agência de notícia que estava lá na Alemanha mandava uma notícia para uma agência de notícia que estava nos Estados Unidos. Imagine que antes, né, os jornais, você botava o jornal no navio, né, você imprimia o jornal nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja, ou até no território nacional, e mandava por carruagem, por trem ou por embarcação para outro lugar. O telégrafo ele vai permitir, digamos assim, essa rapidez, né, mas ele é muito limitado porque ele tinha uma quantidade muito pequena, né, de texto, assim, era um parágrafozinho que a pessoa podia mandar. E aí, para vocês terem ideia, né, que em 1900, quando se instalou esses cabos para se enviar notícias no mundo, 72% deles pertenciam a algumas empresas britânicas, que eram essas aqui que estão aí, que é a Western Associated Companies, que utilizavam basicamente essas informações para fins comerciais, militares e políticos, tá? No século XIX, a gente tem o desenvolvimento dessas agências internacionais de notícias que vão controlar esse fluxo da informação, do que é notícia, que vão estabelecer o que é importante para ser falado e o que não é, né? Em 1869, todo o fluxo de notícia no mundo, né, por meio
dos cabos telegráficos, ele é dividido em algumas agências, foi feito um acordo entre essas agências que estão aqui, né, em basicamente 3 agências que dividiram. No pós-guerra, isso passa a ser 2 agências vinculadas em grandes grupos, né? E no pós-Segunda Guerra Mundial, que pós-Segunda Guerra é 1945, só para a gente se situar aí no tempo, a gente tem um mercado de comunicação dominado por 4 agências de notícias, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe. Posteriormente, a gente tem o desenvolvimento da transmissão por ondas eletromagnéticas, que é o desenvolvimento do rádio e da televisão, né? O rádio e da televisão, né? A gente tem diversos sistemas, né? Com a televisão por assinatura, a gente tem a parabólica, a gente tem o satélite hoje, mas antes de existir essas tecnologias mais modernas, era tudo feito, né, por ondas eletromagnéticas, o rádio e a televisão, né? Depois foram feitos o desenvolvimento dos sistemas de transmissão de rádio e televisão, de radiofonia, né? E entre os anos 1983 e 2004, para vocês terem ideia, o comando do mercado de mídia, né, ou seja, em 83 se tinha 50 empresas de comunicação no mundo inteiro, em 2004 a maior parte dos grupos de comunicação do mundo estava concentrada em apenas 5, ou seja, 5 grandes conglomerados de comunicação comandavam basicamente o fluxo comunicacional no mundo, que era o Time Warner, a NBC, a CBS, a Viacom News Corporate e a Disney, né, que é bastante conhecido. Enfim, depois passou-se a ter uma alemã, e aí, só para vocês terem ideia de como isso, né, à medida que o tempo vai passando, né, isso vai se afunilando cada vez mais, com esse processo que a gente tem até hoje, de um comprar o outro e tal. Então, na década de 70, os Estados Unidos ocupavam, as empresas estadunidenses ocupavam 60% do mercado de exportação de programas de televisão, tá? Para vocês terem uma ideia. Ou seja, um país produzia 60% daquilo que se passava nos meios de comunicação do mundo inteiro. E aí a gente tem, mais uma vez, aí a gente volta, aquela luta pelo imaginário, né, o que muitos chamam de o American Way of Life, eu traduzindo para o nosso bom e velho português, né, o jeito americano, estadunidense de viver, que foi sendo difundido, né, por esses meios de comunicação. Em 75, por exemplo, ainda que só fornecesse 32% da totalidade de filmes importados no mundo e só representasse de 5 a 6% da produção mundial de longas-metragens, os Estados Unidos arrecadavam metade das receitas mundiais, né? E aí a gente também tem, né, essa questão do assimetrismo do fluxo comunicacional em âmbito nacional. Ou seja, assim como existe aqui no Brasil, né, assim como existe no Estado, assim como existe dentro do aqui do Estado, se a gente pegar a relação do capital interior, né, essa dominância, né, das grandes potências, as grandes impérios capitalistas, também se dá na comunicação, né? Isso se reflete. E aí aquilo que eu falava mais uma vez, como o nosso imaginário ele é construído, como as nossas formas de reconhecimento social elas são construídas, né? Então a gente precisa criar ferramentas para buscar isso, né? Então, também voltando aqui para a apresentação, tá tudo bem até aí, gente? Pode seguir, alguém que parar, tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Então, na década de 70, né, diante dessa assimetria, dessa diferença em que você tinha as grandes potências, né, os grandes conglomerados do mundo difundindo maior parte dos conteúdos de comunicação, tá? Começa-se a debater e a pensar, não, isso aqui está errado, né? Você tem um país vendendo, né, 60% de tudo que é passado nos meios de comunicação do mundo, isso está errado, né? Então, na Unesco, né, que é, para quem não sabe, que é o braço do órgão das Nações Unidas voltados para a educação, na década de 60 se começou a falar, né, numa nova ordem mundial da comunicação e da informação, que passou a se chamar de NOMIC, né? E aí houve um debate, né, que queria esse conceito de uma nova ordem mundial da informação era justamente buscar chamar a atenção para essa disparidade de que você tinha grandes empresas controlando os meios de comunicação, né, de grande e tudo que se era produzido em termos de conteúdo na televisão e no rádio, nos filmes, no cinema, né, do mundo. Então, quais são os padrões que estão sendo impostos, né, às sociedades? Em geral, né, os países desenvolvidos sempre impõem seus padrões, seus modos de vida, né, não, né, sem resistência, obviamente, né, a gente sempre está resistindo, mas impõem também no âmbito da comunicação. E aí essa discussão toda
vai gerar, em 1980, um relatório chamado Relatório MacBride, que recebeu esse nome por conta do jornalista que comandou essa comissão, que era chamado de Sean MacBride, e que ele vai se intitular O Mundo em Muitas Vozes, né? Comunicação e Informação na Nossa Época. E que, pela primeira vez, vai trazer para um organismo internacional essa ideia de existir um direito à comunicação, né? A gente tinha diversos outros direitos, né? Mas esse debate ele só vai ganhar força no mundo a partir de 1980, né? E esse relatório vai dizer o quê? Né? Aí, voltando lá para 1980. Hoje em dia, se considera que a comunicação é um aspecto dos direitos humanos. Mas esse direito é cada vez mais concebido como o direito de comunicar, passando-se por cima do direito de receber comunicação ou de ser informado. Aquela diferenciação que eu fiz lá, né? Eu recebo a informação e se eu não tenho como trocar, se eu não tenho como construir de forma igualitária, né? Essa não é uma comunicação ideal voltada para a emancipação social, né? Então, ele diz aqui que a comunicação é muito mais do que isso, né? Ela precisa ser, acredita-se, diz o relatório, que a comunicação seja um processo bidirecional, ou seja, pelo menos de dois lados, duas pessoas, né? Cujos participantes, individuais ou coletivos, né? Ou seja, uma pessoa falando com a outra, ou seja, um grupo falando com o outro, se comunicando com outros, né? Não necessariamente eu falo falar, mas vocês entendem, não é a fala, né? Posso me comunicar de outras formas, né, que não seja necessariamente pela fala. Enfim, cujos participantes individuais ou coletivos mantenham um diálogo democrático e equilibrado, né? Essa ideia de diálogo contraposta de monólogo é a própria base de muitas das ideias atuais que levam ao reconhecimento dos novos direitos humanos. E aí, pela primeira vez, né, num organismo internacional, a ideia de direito à comunicação é colocada no rol dos direitos humanos fundamentais. Lembrando que uma coisa importante que a gente vai votar é que direito à comunicação ele não é necessariamente liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão ela é essencial para o direito à comunicação, né? Não existe direito à comunicação sem essa liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão ela é um direito que está dentro, né, do pacote, né, do rol do que a gente chama de direitos liberais, né? Em que o Estado vai dizer, olha, todos são livres, aquele debate entre direitos individuais e direitos sociais. Não sei se eles tiveram isso em outras aulas, em outros módulos, Bia, né? Porque, né? Quando a nossa sociedade democrática ela vai se formando, existe aí um conjunto de direitos que essa construção vai sendo feita ao longo do tempo. Então, a gente tem primeiro os direitos individuais, que está vinculado ao surgimento das nossas democracias liberalistas, né, vinculados ao ideário liberal, e que vai dizer, olha, todo mundo nasce igual, né? Todo mundo é igual ao outro, todo mundo nasce livre, né? Todo mundo nasce que está vinculado, né, à sociedade, né? São princípios essenciais da sociedade capitalista, ou seja, todo mundo nasce igual e todo mundo pode vender a sua força de trabalho para um capitalista, né? Isso está vinculado também. Então, a liberdade de expressão ela é essencial, né? Que é a possibilidade de você falar sem ser reprimido, né? De você ser o que você é, sem que alguém ameace a sua vida, de você poder, né, ter uma religião, ter uma crença sem ser ameaçado de morte. A liberdade de expressão está vinculada a isso. Então, é quando o Estado ele vai se retrair, ele vai dizer, olha, eu não posso intervir aqui. Então, isso é um direito vinculado ao que a gente chama de direitos liberais, direitos individuais, tá? Só que assim como no âmbito do trabalho, né, em que as pessoas vão dizer, olha, essa ideia de liberdade, né, que é essencial e é muito importante, tá, gente, para os direitos humanos, a liberdade, eu acho que é até redundante eu falar isso aqui, talvez não hoje, nesse contexto político que a gente está vivendo, ela é essencial. Mas aí, né, existe por trás também desses conceitos, desses debates, a ideia de que, olha, se todo mundo é livre, então o Estado não precisa fazer nada, basta você correr atrás, né? Se todo mundo é igual, né, isso é no imaginário, né, social. Então, é o que eu chamo de direitos de liberdade, né, que está vinculado aí ao imaginário, né? Ou seja, eles não estão olhando para a materialidade da coisa, ele não está olhando se a pessoa nasce pobre ou nasce rica, ele vai dizer que todo mundo é igual. Então, se vire, né? Então, a liberdade de expressão, estou fazendo esse debate só para demonstrar isso, ela é um princípio, ela é essencial para o direito à comunicação, mas ela não necessariamente leva ao direito à comunicação, né? Pelo menos na nossa sociedade capitalista, tá? E está vinculado, né? Porque se a gente tivesse uma comunicação democrática, a gente teria muito mais, né, liberdade. E é importante a gente pensar que
direitos também se colocam em termos de níveis, né? Você tem ou não tem direito, mas existem fragmentos, espectros e níveis de ter aquele direito ou não, né? Ou seja, nós temos liberdade de expressão no Brasil, vamos dizer que sim, vamos considerar que sim, tá? Não vamos entrar aí na questão do debate atual, por enquanto, pelo menos. Mas, se a gente pensar, somos todos iguais, é assim como no trabalho, as pessoas falam, vocês não precisam, ninguém precisa de ajuda social, né? Eu falo isso porque vai entrar um outro rol de direitos depois, que são os direitos sociais. E eu estou trazendo esse debate para mostrar como é essencial a presença do Estado para que exista a comunicação, né? Ou seja, eu poderia dizer, não, está todo mundo livre, todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o seu meio de comunicação, todo mundo pode vencer na vida de forma igualitária, quando a gente sabe que não é assim, né? Porque quem tem os meios de comunicação, como eu falava, são aqueles que detêm os meios de produção, as empresas, as ferramentas de trabalho, os maquinários, e que vão empregar os trabalhadores que vão vender a sua mão de obra. Na comunicação também é assim, né? Então, a gente tem o direito à liberdade de expressão, né? A gente pode falar na comunidade, pode debater, construir debate, mas o direito à comunicação pressupõe a construção do imaginário de forma igualitária, né? Então, quem é que constrói a nosso imaginário social, o nosso debate social? Quem é que pauta o que é para a mídia? A gente tem igualitário, então, o direito à comunicação chega também para dizer isso. Olha, a liberdade de expressão é essencial, mas ela só não basta. A gente precisa ter mecanismos sociais, a gente precisa ter uma ação do Estado para que as pessoas possam, de fato, construir coletivamente, né? E esse é um debate ainda pífio, né, no nosso país. Né? Por quê? Porque os meios de comunicação não querem fazer esse debate, nunca quiseram. Ninguém liga a televisão, um jornal, e você vai ver um debate sobre nosso direito à comunicação. Né? O governo de tal entregou 5 rádios comunitárias à comunidade da região Cook, né? As comunidades da região Cook. O governo tal... Você não vê isso nos meios de comunicação. Né? Por quê? Não é por acaso. Né? Esse não é o debate. Porque é um debate que não interessa aos meios de comunicação, sejam eles na internet ou no offline. Então, o direito à comunicação está preocupado com isso, né? Com dar ferramentas. Né? Por isso que, quando eu falava, a formação digital, aqui não é só a gente chegar aqui para vocês e ensinar a mexer nas ferramentas. Né? Essa é uma parte, mas por que nós queremos lutar? Né? E mais do que isso, né? A gente sabe aqui da grande dificuldade que todo mundo tem hoje, inclusive até comentava, né, que com essa pandemia piorou bastante a dificuldade de acesso à internet, ainda mais para vocês, né, que estão no interior do Brasil. Isso não é por acaso também, isso está dentro de uma lógica, né? É porque não se tem interesse, né, que as comunidades rurais possam, de fato, mostrar a sua realidade, né? Passa por isso também. E eu vou mostrar isso daqui a... Tá bom? Então, o direito à comunicação exige essa ação do Estado para que a gente, de fato, possa, né, construir. E aí o relatório da Unesco vai dizer que, hoje em dia, se considera que a comunicação é um aspecto... Vocês estão vendo? Estou projetando, acho que não. Vou projetar aqui. Então, nesse relatório que eu falava antes, que era o relatório do McBride, vai se dizer que, hoje em dia, se considera que a comunicação é um aspecto dos direitos humanos, mas esse direito é concebido cada vez mais como direito de comunicar, né? E ultrapassa o direito de receber e ser informado. É o que eu já tinha falado. Falando sobre direito à comunicação no Brasil, a gente tem aqui, por exemplo, conglomerado, um exemplo de meios de comunicação vinculados, né, à família Marinho, né, que é proprietária da Rede Globo. Então, a gente tem aqui o Grupo Globo, que tem todas essas marcas aqui, meios de comunicação, desde rádio, a televisão, Sistema Globosat, tudo de jornal, valor, enfim, rádios. Então, imaginem, né, o quanto de poder uma família, né, tem a capacidade de pautar o que é notícia, de construir padrões de beleza, padrões de reconhecimento sociais, do que é moderno, do que é belo, do que é essencial, do que é ser feliz, né? Então, tudo isso está concentrado na mão de poucas famílias no Brasil. Eu ousaria dizer que 5 famílias, no máximo, tá? E aí, uma coisa muito importante é que, como eu falava, a nossa Constituição, eu vou mudar aqui a apresentação, porque aquela está bem feinha, na parte da Constituição, é que a nossa Constituição ela tem, né, uma série de artigos que fala, né,
sobre direito à comunicação, né? Então, como eu falava antes, o conceito de direito à comunicação ele foi enunciado pela primeira vez em 1969 por esse cara aqui, que é o Jean Darcy, que sustentava a necessidade de um direito mais amplo que o direito humano à informação, ou seja, não basta só o direito à informação, não basta só a liberdade de expressão, elas são essenciais, mas o direito à comunicação ele é mais amplo ainda, né? E aí isso vai ganhar uma discussão internacionais a partir desse relatório que eu mencionava anteriormente, que é o relatório McBride, e que traz também essa dimensão da necessidade da essencialidade do direito à informação e liberdade de expressão, mas que fala de alguns outros elementos a mais, que é a criação de espaços de comunicação democráticos, acesso amplo e restrito à informação, ao conhecimento e às tecnologias da informação e da comunicação, que a gente estava mencionando aqui, que não é por acaso, né, que muitas comunidades e muitas pessoas ainda, né, são excluídas, né, do acesso à internet, do acesso a computador, a telefones, tá? Além disso, esse direito à comunicação ele reivindica a ampliação de outros direitos ligados à dignidade, à privacidade e à segurança nos processos de comunicação. Esse é um debate que a gente está bastante forte hoje no país. E a proteção dos direitos culturais ligados à comunicação, como o direito de usar a língua, preservar o seu patrimônio cultural, de preservar o seu modo tradicional de vida também, né? Então, e de que ele seja também considerado, né, nas formas de debate nacional. Tá? Isso aqui eu não vou entrar. E aí eu vou logo aqui para a Constituição, a nossa Constituição. Então, a gente tem duas dimensões, que é a dimensão que eu falava antes do direito, da dimensão individual, que vem aí no debate, né? Então, entendam o Estado. A nossa Constituição tem dois direitos, duas grandes tipificações, que são os direitos individuais e os direitos sociais, né? Vou usar dividi-la assim, tá? Então, os direitos individuais, né, são aqueles que exigem uma posição negativa no Estado. Como assim, Rodrigo, negativa? Que exige uma não intervenção do Estado na vida, né? Ou seja, o Estado tem que ficar lá quietinho, ele não pode intervir. Em quê? Na liberdade de manifestação de pensamento, está no artigo 5º da Constituição. Ele veda, por exemplo, o anonimato, né? Ou seja, para que eu fale nos meios de comunicação, eu preciso me dizer, não posso atacar ninguém, falar de ninguém e me esconder. Isso existe, na verdade, no jornalismo, um direito que a gente vai falar lá na frente, tá? O direito de resposta, né, que é algo que existe nos meios de comunicação. Outra coisa muito importante é a inviolabilidade, né, da intimidade, da vida privada, da honra e da nossa imagem. Né? No direito de imagem também está vinculado, são direitos individuais, né? A gente tem o direito à nossa imagem, por isso que eu não posso chegar na casa de vocês, ou alguém aqui está na rua, eu bater uma fotografia, bater um retrato e botar na parede, ou fazer uma publicidade, ou sair divulgando, né? Todo mundo tem o direito à sua imagem, né? Então, se algum dia, né, algum meio de comunicação, alguém quiser fazer uma publicidade, tirar uma foto, fazer uma publicidade, você pode chegar lá e exigir o seu direito à sua imagem. Você tem direito à indenização pelo uso indevido da sua imagem, né? Assim como a honra, assim como a sua vida privada. Por isso que as pessoas não podem entrar na casa de ninguém, né? A não ser que tenha alguma autorização judicial, mas em geral não vai entrar para filmar, obviamente. Né? Então ninguém pode entrar para filmar, ninguém pode colocar um drone ou uma câmera escondida, um celular para tirar foto de ninguém por conta disso, tá? Porque a gente tem esse direito garantido. O direito de acesso à informação e resguardo do sigilo da fonte também. Né? O sigilo da fonte, o acesso à informação, né, é algo essencial, sobretudo no que diz respeito ao acesso à informação estatal do Estado, né? Inclusive, gente, uma coisa muito importante, né, que vocês saibam, eu até vou parar de compartilhar aqui, é que todo mundo aqui, né, pode procurar saber, né, ter acesso à informação do Estado. A gente tem uma lei que foi sancionada em 2011 ainda pela presidenta Dilma Rousseff, que é a Lei 12.527, também conhecida como Lei de Acesso à Informação. Traduzindo em miúdos, é a lei que permite que qualquer um de nós aqui chegue para um órgão público, inclusive pela internet. Em algum momento do curso a gente vai voltar a falar sobre isso, eu vou mostrar como a gente pode fazer isso. E que eu exijo, se eu tenho um recurso de governo, emenda parlamentar, um recurso que foi destinado ao meu município, a qualquer outro município do país, qualquer coisa que diz respeito ao nosso direito público, ao Estado brasileiro, eu posso pedir, a não ser que
ele tenha sido colocado em sigilo, o que inclusive o governo atual tem feito, né? Tem tentado construir barreiras. Mas a lei de acesso à informação garante isso, né? Existe uma lei específica, existem ferramentas, né? Você pode ter o site da transparência, tem uma série de sites que você pode entrar ali no formulário, você pede a informação que você quer. Então, todos nós aqui, seja no seu município, seja no seu estado, a gente pode ter acesso a esse direito. Né? Temos esse direito garantido. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso lá na frente. Então, a gente tem essa dimensão individual, tá? E temos também, né, o resguardo do sigilo da fonte está vinculado ao jornalismo, né? Ou seja, eu, enquanto jornalista, posso entrevistar uma pessoa e se a pessoa pedir sigilo, né, eu posso garantir a ela o sigilo. E, sobre hipótese alguma, eu posso revelar quem é a minha fonte. Isso é uma coisa interessante e é essencial à democracia, assim que a gente permite que se tenha denúncias, por exemplo, né, seja por violência, seja por crime, né, público contra pessoas, tá? E aí também o direito de receber de órgãos públicos informações do nosso interesse particular ou do interesse coletivo geral. E o direito ao habeas data, né, que é um direito que a gente tem de que o Estado deve proteger e resguardar as informações que ele tem sobre nós, tá? E a gente tem também a dimensão social dos direitos à comunicação, né? Que é, ou seja, a comunicação, o direito à comunicação tem essas duas dimensões, a dimensão individual e a dimensão social, tá? Então, no artigo 220, do 220 ao 224, existe um capítulo inteiro dedicado, que vai falar sobre a liberdade de comunicação social, o dever de legislação acerca da proteção da infância, da pessoa e da família contra conteúdos inapropriados ou nocivos veiculados nos meios de massa. Por isso, né, que os meios de comunicação, rádio, televisão e a internet não podem passar qualquer tipo de conteúdo em qualquer horário. Existe uma coisa chamada classificação indicativa, né, e existe uma série de princípios que regem isso também. Nós temos, idealmente, direito ao pluralismo das fontes, que é o pluralismo. O que é o pluralismo das fontes? Eu tenho um jornal e ele não vai escutar só um grupo ou a pessoa para beneficiar. Ela, obrigatoriamente, deveria-se entrevistar pessoas para que você tenha a dimensão das diversas dimensões de determinado fato, né? Pluralismo das informações. E dos artigos mais importantes, né? Não vou passar no detalhe, né? Mas veda o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação, ou seja, teoricamente, a gente não poderia ter grandes grupos conglomerados de mídia no país que se representem um oligopólio, tá? E outras, né, dimensões, tá? Então, que fala basicamente sobre isso nesses artigos, né? Que traz uma série de restrições quanto à propriedade e responsabilidade das empresas jornalísticas, que falam sobre a programação, tá? Existe no país, pouca gente sabe, um Conselho de Comunicação Social vinculado ao Congresso Nacional, que não funciona, porque não interessa, ele caberia ter o papel aí consultivo de orientar as políticas relativas aos meios de comunicação do país, que entende, inclusive, gente, uma coisa, né, é que os meios de comunicação, eles ocupam espaço público, rádio e televisão, especificamente, né? É por isso, inclusive, que a gente tem para o rádio e para a televisão poucas concessões. Você tem poucas... para você utilizar, você precisa dar concessão do Estado, rádio e televisão, basicamente. Rodrigo, por que um jornal... Se eu quiser criar um site, eu não preciso pedir autorização, ao contrário, se eu quiser criar uma televisão. Porque o rádio e a televisão, eles ocupam um espaço público, ou seja, um espaço limitado. Então, você tem que ter um processo licitatório, você tem que ter a concessão disso. A internet, ela é um espaço infinito, assim como eu posso criar jornais. Então, para criar um jornal, né, seja ele impresso ou na internet, ou qualquer meio de comunicação na internet, eu não preciso pedir autorização. Eu tenho que respeitar os princípios, obviamente, aqueles que eu falei anteriormente, direito à imagem, respeito à honra, à privacidade, etc. Mas eu não preciso pedir licença ao Estado, pedir uma concessão. E aí tem uma diferença também essencial, é que os meios de comunicação, a televisão e o rádio, eles são serviços públicos, né? E uma outra curiosidade também, que eu não sei se vocês sabem, é que o rádio e a televisão, eles nasceram no mundo, não só a rádio e a televisão, mas o sistema de telefonia, eles nasceram no mundo como bens públicos. Eles eram prestados anteriormente apenas pelo Estado, né?
ao longo dos anos, quando a gente vai ter na ascensão dos ideais neoliberais, a partir da década de 70, essencialmente, né, e o primeiro lugar a se quebrar o monopólio estatal sobre as telecomunicações foi nos Estados Unidos, depois é levado para a Europa, e aqui no Brasil, na verdade, com a Constituição de 88, já prevê um sistema misto, né? Mas no âmbito da política pública, o que é privilegiado, a gente sabe que são os meios de comunicação privados, né? No âmbito da política pública, no sentido de liberação de licenças e outorgas, né? A gente tem. E é por isso, por exemplo, que as televisões públicas, né, elas foram privatizadas ao longo dos anos, né, nos diversos países. Existem algumas empresas ainda bastante fortes, como o caso da BBC, na Inglaterra, em Londres, né? Mas é por isso que, por exemplo, se fala muito, esse debate muito forte sobre a TV Brasil, porque não interessa aos empresários você ter uma televisão pública, né? Que, de fato, preze pela pluralidade, que esteja disposto a construir outro tipo de comunicação. É por isso que o Bolsonaro, agora, inclusive, praticamente quase enterrou a TV Brasil. Tá? Então, esses são princípios que estão na nossa Constituição. E aí, só voltando para a nossa... aqui, para a gente chegar aos finalmente, né? Então, a gente tem sempre esse debate. Então, a gente tem a liberdade de expressão e tem... que é uma dimensão do direito à comunicação, e tem essa necessidade do Estado intervir, né? Mas, ao longo dos anos, né, as nossas ações públicas, ações do Estado, ela sempre privilegiou, na verdade, a dimensão individual, né, e os interesses dos grandes empresariados de comunicação. Como eu falava anteriormente, né, até a década de 70, a televisão, o rádio e a telefonia era serviços públicos, né, ou seja, todos nós, né, do Estado brasileiro, dos seus respectivos estados e outros países, prestados pelo Estado. Ao longo disso, há um processo de privatização. E aí eu queria chegar nesse debate que é o porquê a internet, né, enquanto essencial ao nosso modelo atual, né, de comunicação, ela ainda não proporciona uma comunicação democrática, né, ampla e restrita, né, naquele modelo que a gente falava de troca sistemática, né? Porque, de fato, né, se continua esse modelo em que os interesses capitalistas, os interesses dos grandes empresários, eles predominam, né? E se é tolhido o nosso direito à comunicação, o nosso direito de se reconhecer socialmente, o nosso direito de que as nossas comunidades, as nossas realidades, elas se tornem também padrões, né? Ou possa construir o nosso imaginário coletivo. Isso não é por acaso. Então, essa série de privatizações também vai acontecer no Brasil. Na verdade, na Constituição de 88, o rádio e a televisão já poderiam ser prestados em serviços privados, mas até o final, né, até 1995, a telefonia, por exemplo, no Brasil, era prestada exclusivamente, né, em serviço público, em caráter público. A gente tinha uma grande empresa brasileira chamada Telebrás. Ah, Rodrigo, mas você vai falar de telefonia hoje? Assim, o que é que tem a ver? A gente está falando de internet, comunicação digital. O que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Parece que não, mas o modelo, né, foi o mesmo. O que aconteceu ali no Brasil? Aí eu vou fazer um breve apanhado histórico para a gente entender isso, tá? E aí a gente parte para a conclusão do nosso debate hoje. Até 1995, o sistema de telefonia no Brasil era prestado em regime público, ou seja, pelo Estado brasileiro, era uma empresa pública. Se tinha, naquele momento, grandes dificuldades, nem todo mundo tinha acesso à telefonia. E aí, em 1995, durante o governo do PSDB, né, mais precisamente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, decidiu-se privatizar a telefonia, né, com essa grande promessa de que, olha, vamos privatizar a telefonia e todo mundo vai ter telefone em casa, vai ser barato, né, todo mundo vai ter acesso, né? E fizeram a privatização da telefonia. E acabaram com alguns mecanismos sociais, por exemplo, até quando existe a Telebrás, por exemplo, as ligações de longa distância que eram pagas e feitas por pessoas que tinham mais dinheiro, e, em geral, as empresas, subsidiavam, ou seja, recursos desse tipo de ligação era transferido para a telefonia básica, né, para as pessoas mais pobres que faziam os telefonemas mais locais. Então, aquele preço subsidiava o outro, né? Subsidiava, ajudava a pagar, né, no final do mês. Isso acabou, esse mecanismo social que existia.
Embora também é importante falar que mesmo a telefonia prestada naquele momento em regime público, existia uma série de problemas, né, pelo Estado. E aí se decidiu privatizar. E se faz uma série de mecanismos. Vocês aí devem ter acompanhado, né, que ali no final da década de 90, 99, começo dos anos 2000, existia uma profusão, né, de orelhões, né, no mundo. Toda esquina que você chegava, dizia que, poxa, é isso, né? Toda esquina que você chega tem um orelhão, né? Todo lugar que você chega tem um orelhão, né? Nos centros urbanos, assim, nas capitais, era basicamente isso. Todos que você chegava. E aí você vai entender, né? O que é que aconteceu? Durante a privatização da telefonia, se construiu um plano geral de universalização. Como foi feito, basicamente? Se dividiu o Brasil em regiões, foram vendidas por regiões, aquelas empresas que cuidavam das regiões ficavam cuidando daquelas regiões e elas tinham algumas metas chamou de metas de universalização, que eram basicamente metas quantitativas, né? Que era assim, você precisa ter não sei quantos telefones instalados em tal região, né, por região, na região rural, você precisa ter tanto, enfim. E aí o que foi que elas fizeram? Por outro lado, as contas telefônicas começaram a aumentar absurdamente. Na minha pesquisa eu até digo que esse tipo de privatização foi uma ligação sem retorno. O que acontecia? Ficou muito fácil, todo mundo tinha telefone em casa. Mas com o fim dos subsídios sociais, né, talvez falar de telefonia para vocês pareça algo muito longe, que ninguém praticamente liga para o outro, mas antigamente é bom lembrar que não existia, né, internet, então você precisava, de fato, ligar, era muito importante se comunicar. Imagina o tempo em que as pessoas não podiam nem telefonar, quando é que você marcava o encontro, né? Falava, tal hora, 5h30, eu vou estar na frente da padaria tal, esperando. E se você atrasasse, a pessoa ia tomar o velho bocão, ia ficar lá não sei quantas horas. Então, né, a telefonia era algo central numa sociedade antes de existir a internet. E aí o que aconteceu? Todo mundo passou a ter um telefone em casa, né? Muita gente, não vou dizer todo mundo, porque nunca é, mas muita gente, só que as contas eram altíssimas e as pessoas não podiam ligar. Então era uma chamada sem retorno. A pessoa era o telefone, né? Com todo respeito, né? Ao Candomblé, o telefone pai de santo, né? Só recebe, né? Então é uma brincadeira que as pessoas dizem que era muito real, porque muita gente só tinha o telefone em casa para poder receber telefonia. E por que eu estou falando isso, né? Porque esse modelo também vai pautar a internet. E aí, né, o que aconteceu? Essas empresas começaram a instalar telefones porque dentro da política, dentro da lei, né, que era a Lei Geral de Telecomunicações, existia um artigo que dizia, olha, quando vocês cumprirem as metas de universalização, vocês vão poder concorrer fora da sua região. E aí fez-se esse modelo, tá? Ok, entendemos um pouco o modelo da telefonia, né, vinculado a essa ideia de difusão da tecnologia sem necessariamente pensar no direito à comunicação. Esse é um exemplo, ou seja, se pensou em dar tecnologia para as pessoas, que as pessoas tivessem um telefone em casa, mas as pessoas não podiam se comunicar, né, de forma plena pelos seus aparelhos, né? Então, isso tem uma relação também com a internet, de alguma forma, né? Porque o conteúdo que a gente produz, ele consegue engajar tanta gente, por que será? Será só porque a gente é incompetente, não sabe fazer? Será que é isso? Não é só isso, né? Claro, a gente tem muito mais possibilidades hoje, né, de fato. Mas a luta, ela continua draconiana ainda, gigante, né? E aí, quando se chega à internet no Brasil, o que é que vai fazer? Então, nesse modelo, a gente tinha dois modelos de prestação de serviço. As empresas que prestavam no serviço público, né, que tinham obrigações de universalização, e tinha algumas empresas que prestavam em regime privado, ou seja, elas não tinham compromisso. Por exemplo, as empresas que prestavam serviço em regime público, elas tinham a obrigação de ter telefonia rural, elas tinham que ir para lugares que eles chamam de economicamente não atraentes, né? Muitas cidades do interior não são economicamente atraentes para as empresas de telefonia, assim como de internet irem. Por quê? Porque eu vou ter uma população reduzida, muitas vezes com um baixo poder de consumo. Então, elas não querem ir. E aí existia um mecanismo na lei que dizia, olha, você não tem que querer não, minha filha, você vai. Entendeu? Então, você vai prestar o serviço lá. Então, esse era o modelo das empresas que prestavam em regime público. Existiam aquelas que prestavam em regime privado, que entraram depois, que não tinha essas imposições, né? Ela ia ou não. E aí, quando a internet surge, ela é entendida como um serviço que vai ser chamado de um serviço de valor adicionado, que vai ser prestado em regime privado. Traduzindo isso tudo,
significa o quê? Que as empresas não têm obrigação de prestar o serviço, de levar serviços de internet para regiões que elas não considerem economicamente não atraentes. Ou seja, as nossas regiões são transformadas, né, em apenas mero ganho para essas empresas. Então, se ele considera que ele precisa ganhar 1 milhão naquela cidade e ele não acha que não atinge, porque aquilo não é o objetivo dele, não supre as necessidades, não fecha a conta segundo eles, então não vou levar. E é por isso que a internet ainda é de péssima qualidade. E por isso que não se existe, né, políticas públicas, ainda mais nesse momento no país, não existe políticas públicas. Eu ouvi até falar que o Bolsonaro tinha até feito uma política agora que dava direito a um pacote de dados de acesso à internet, desde que a pessoa visse o adolescente no interior, visse um vídeo do governo, uma propaganda, tinha que ver o vídeo para ter acesso. É bizarro. Então, gente, o direito a nosso acesso à internet não é por acaso, essas dificuldades não são por acaso, né? Ela está vinculado a esse modelo de desenvolvimento, né? A esse tipo de prestação de serviço que acha que não preza pelo direito à comunicação, pelo caráter social do direito à comunicação, né? E hoje a gente, no governo Dilma até se fez algumas políticas, né, para tentar levar a internet para o que eles chamam de, imagine, né? As pessoas chamam a nossa cidade, a nossa região de um lugar economicamente não atraente. Esse é o termo técnico que se usa, né? Então, a gente só é atraente pela capacidade de pagar, né? E o Estado, né, acaba corroborando com essa ideia. Então, é preciso lutar também por esse direito de comunicação. É por isso que a internet ela não é só uma tecnologia, né? Ela potencializa. E é por isso que a gente continua tendo ainda esse modelo. Muita gente, quando chegou a internet no Brasil, na década de 1995, existia um auge, né? Primeiro, que todo mundo falava, nossa, agora vai ser tudo democrático, todo mundo vai poder falar o que quer, vai poder ter o seu programa na internet. Eu acho que imaginava assim, que toda a cidade ia ter uma Xuxa, uma Angélica, e todo mundo ia ser, né, para apresentador de TV e tal. Mas esse não foi o modelo, mas existia, de fato, essa expectativa, porque a internet ela proporciona, né, esse modelo mais dialógico, né, de comunicação. Tá? Então, né, não é por acaso que a internet ainda é uma questão que a gente precisa, um tema que a gente precisa avançar bastante, né? Pra vocês terem ideia, só para a gente concluir, alguns dados aqui, né, que eu trouxe para vocês, tá? 74% da população acima de 10 anos de idade tem acesso à internet no Brasil, ou seja, pô, até razoavelmente bastante gente, né? Mas aí a gente vai olhar, né? Vamos agora destrinchar esses dados. 53% da população do campo tem acesso à internet, ou seja, quase 47% não tem acesso à internet, é quase 50%, é quase a metade da população do campo, da população rural do país. E aí, quando a gente vai olhar para a qualidade da internet que essas pessoas têm, é que a coisa piora, né? E tem um recorde de classe também. Nas classes D e E, o uso da internet chegou a 57% da população. Você fala, bom, é metade. Vamos lá, vamos dizer que está razoável, pelo menos. Vamos destrinchando. O celular é o principal dispositivo para acessar a internet. Aí você pensa, mas quem tem dinheiro para pagar acesso à internet no celular, né? Que não é algo barato. Aí a gente vai, 58% dos brasileiros acessam a rede exclusivamente pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% nas classes D e E. Então, né, o que é que a gente consegue fazer na internet hoje com um pacote baixo de dados? Né? Basicamente, falar no WhatsApp, né? E é por isso que o WhatsApp se tornou uma ferramenta tão importante, por isso que nosso plano de comunicação também, nossa disciplina, a gente vai olhar para o WhatsApp como uma ferramenta muito importante, né? Principalmente em regiões em que a internet não tem uma banda grande, né? Não tem uma grande capacidade, né, em termos tecnológicos, e a gente também tem um desafio geracional. Uma pesquisa bastante recente que foi feita pela Microsoft, que é uma empresa de computadores, fez uma pesquisa sobre a internet no campo, em alguns países da América Latina. A pesquisa utilizou basicamente 4 critérios, que foi o uso regular da internet, que analisou se as pessoas têm acesso regular ou não, ou permanente à internet, se tinha o dispositivo, né, o aparelho apropriado, dados suficientes, ou seja, o pacote comprado de dados, e a velocidade de conexão adequada. Tá? O resultado para a gente ver aqui, né? Olha, esse índice aqui, o ICSR, é o Índice de Conectividade Significativa Rural.
Aí a gente tem depois o índice de conectividade significativa nas zonas urbanas, o geral, e a diferença, o hiato entre urbano e rural. Então, se a gente olhar aqui, as zonas rurais, na América Latina, esse é um padrão. Existe a exclusão das zonas rurais. No Brasil, se a gente for para comparar, tudo bem que não estão todos os países. Aqui a gente não tem Argentina, não tem Chile, né? Mas tem Bolívia, Costa Rica, Equador. Aqui não tem Colômbia, por exemplo, mas tem Paraguai e Peru. A gente vai perceber que o índice de conectividade é muito baixo nas zonas rurais, né? Muito mais baixo do que nas zonas urbanas. E o gap é enorme. Então, esse modelo de excluir, né, as comunidades do campo, do interior do país, do acesso à comunicação, do acesso à internet, ele não é por acaso, né? São os interesses, né, aqueles mesmos interesses que comandavam, controlavam os meios de comunicação de massa, o rádio, a televisão, que controlam, né, e que está por trás disso. E é por isso que essa luta pelo direito à comunicação ela é essencial e faz parte da nossa disputa política, né? Então, a gente não nos basta, além de tudo, além de ter que lutar pela comida, pela educação, pela moradia, né? A gente tem que lutar também pela nossa construção do imaginário social, através dos meios de comunicação, de que, de fato, como uma comunicação seja democrática, de que a gente possa ter conteúdo sendo passado nos canais de comunicação, conteúdo produzido nas comunidades tradicionais, nas comunidades de fundo e pasto, pelas retireiras do Araguaia, pelos nossos povos indígenas, né? E por todas as comunidades tradicionais do Brasil. É porque o nosso modelo de comunicação, o nosso padrão estético de desenvolvimento, ele só prioriza aquilo que está vinculado ao consumo capitalista, né? É por acaso? Não. É porque para esse modelo, esse outro modelo de desenvolvimento, né, que é um modelo de desenvolvimento pautado numa relação saudável com a natureza, com os animais, com o meio ambiente, ela não é interessante, né, para os grupos que comandam os interesses do país, né, os interesses do país entre aspas, né, que comandam os interesses capitalistas, né. Então, além de tudo, a gente precisa ter, e é por isso que essa formação é essencial, né. A gente fez uma perspectiva muito teórica, mas aí, a partir da próxima semana, a gente já vai começar a falar sobre a prática mesmo, né? E até Maiara, Bárbara, Jane e Mara, Gildemara, eu quero entender de vocês, assim, o que é que vocês, se puderem falar um pouquinho, o que é que vocês esperam desse curso, né? Porque o que é que eu penso? A gente pode passar algum tempo falando como criar uma conta no Twitter, como criar um Facebook, um Instagram, mas pela própria geração de vocês, talvez muitos de vocês, né, já tenham uma noção de como fazer isso. Eu queria ter essa dimensão, né, ou de repente a gente pode pensar muito mais na estratégia do que nas ferramentas. Eu queria entender como é isso, é bom que isso tenha, é importante estar, para eu saber que peso dá isso. Na parte da próxima aula, na nossa próxima conversa, a gente vai começar a falar sobre as duas dimensões, a importância da comunicação comunitária, né, da mobilização social, como utilizar essas ferramentas para essa mobilização social, né, e olhar para isso, né, porque não adianta, a gente fala muito de comunicação digital, né, mas é preciso ver, do ponto de vista da comunicação interna da comunidade, quais são os meios que são utilizados, né, muitas vezes o carro de som, um cartaz, vai funcionar muito mais do que um Instagram, um Twitter, etc., ou não, pode ser, enfim, para a gente conversar. Então, também posso trazer isso, essa dimensão do que a gente chama de offline, né, para a gente fazer, e começar a fazer um planejamento de comunicação para o coletivo de jovens PUC, e usar as ferramentas, ter uma linha editorial. Queria entender um pouco o que vocês esperam. É isso, acho que eu falei aí 1 hora sem parar, mais um pouquinho, né, a gente começou, era 7h17, 1h15, então queria ouvir um pouquinho vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Braz, uma sugestão, assim, eu acho que a gente poderia ver essa questão de uns vídeos, porque, assim, tem um objetivo do projeto, que é fazer vídeo e colocar no YouTube. E, assim, ligar a câmera do celular e filmar, né? A gente manja. Assim, mas dá umas dicas, essa questão de edição, sabe? Se puder trazer essa questão de vídeo. Legal.
também até uma forma de comunicação, né? Essa questão dos pequenos vídeos. Sim, com certeza, com certeza. Beleza, Mayara, pode deixar. Em relação às outras redes sociais? Assim, eu acho tranquilo, assim, eu vejo o Insta hoje como um meio de comunicação bem forte. Quando a gente fala do meio rural, não é tanto, né? Por essa questão de dificuldade de acesso à internet. Mas, assim, eu acho... Assim, eu defendo muito a questão do Insta. Eu vejo hoje muitas páginas, né? Vários movimentos hoje, que todo mundo hoje tem uma página. Sim. O Insta começa a divulgar os trabalhos, os convites, até a gente colocar lá o cardzinho das oficinas. Mas, assim, eu acho que para algumas pessoas também é novidade, né? Essa questão das redes sociais, até a questão do uso. Porque às vezes tem pessoas que usam mesmo só por status. Às vezes ainda não tem essa noção que é uma ferramenta de comunicação. Ótimo. E essas offline eu acho muito importante nas comunidades, porque nem todas têm o acesso, né? É porque Roseli não está aqui hoje, mas a comunidade dela teve essa questão de um jornal entre a comunidade que eles fizeram lá. Era isso que estava falando, sabe, Mayra? A gente tem essa dimensão, assim, porque às vezes a gente... Tudo bem, a formação é digital e a gente vai ter isso na formação, mas talvez a gente... Às vezes, para a comunicação na comunidade, funciona muito mais ter um jornal, né? Fazer simples replante, usar o nosso tempo para fazer uma oficina de jornalismo básica, né? Meia hora, 1 hora do nosso curso para fazer, antes de falar propriamente. E aí, quem vai me dizer isso é vocês. Né? A gente pode até me dizer depois o que vocês querem, se quiser, a gente pode falar por telefone, você conversa com o pessoal, para a gente saber definir algo que de fato vá ser relevante e vai ser interessante para vocês, tá bem? Pronto. É isso, gente. Mais alguma coisa, Bia? Só umas coisinhas que eu fiquei pensando. Tá. Eu acho que, primeiro, sobre o direito à comunicação. É porque eu acho que é isso, tipo, como que as coisas são bem evidentes. O que eu fiquei pensando também é que, por exemplo, no ano passado, por conta do ensino remoto e tudo mais, aí tinha aquela proposta do MEC, da promessa dos chips para os alunos, para eles conseguirem acessar as aulas e tal, porque nem as universidades fizeram as pesquisas e nem todos os alunos têm acesso à internet, e tampouco um ambiente adequado em casa para conseguir estudar. E daí esses chips saíram com um super atraso e também não saiu o que tinha, a quantidade de chips que tinha sido prometido. Então várias pessoas vários estudantes ficaram excluídos. Isso eu sei sobre as universidades. Agora, sobre as escolas, eu também já não tenho muita informação, mas eu sei que também teve um índice grande de evasão no ano passado, tanto no ensino superior quanto no fundamental e médio, né? E aí que é isso, sobre o direito à comunicação, que é justamente a gente conseguir, que é o que você ficou comentando o tempo todo, a gente conseguir fazer uma comunicação que é realmente para a gente, né? A gente sabe o que nos interessa saber, então a gente consegue construir isso. Eu acho que não se conformar com aquela informação que vem sendo dada, mas que não está comunicando. Aquela informação hegemônica e tudo mais. E daí eu queria te perguntar para você, quando você estava falando sobre a internet, de como que foi colocado aqui, que eu acho que você falou que entrou como serviço de valor adicionado, eu acho que foi isso, né? E daí eu queria perguntar se teve algum debate, alguma proposta para que não fosse dessa forma na época, para que também fosse, assim como você comentou das empresas de telefonia, também fosse um negócio público mesmo, não administrado pela iniciativa privada. Mas aí era mais isso que eu estava pensando. Sim. Olha, essa pergunta específica sobre o debate, eu preciso ver, porque pelo que eu lembro, né, e eu era dessa área, e fui fazer, né, mestrado em Brasília por conta de que só aí em Brasília tinha o Laboratório de Políticas de Comunicação, era o grande lugar de debate de direito à comunicação. Como ninguém conhecia, ninguém sabia que bicho era esse,
Eu lembro, deve ter havido algum debate nesse sentido, mas eu não lembro de ter ganhado força, porque, na verdade, ninguém sabia o que ia ser, que bicho era esse, essa internet, né? Falava-se internet, tinham pessoas... Assim, sabia-se da potencialidade, do que ela podia fazer, do capacidade transformadora, mas ainda não era visível, né? Mas, com certeza, devem ter tido propostas, né? Só que começou de uma outra maneira. A gente não tinha dimensão naquela época, né, da internet como ela é hoje. Você vê os primeiros serviços de valor adicionado que começaram a surgir, para você ter até visto, eram os jornais e revistas começaram a mandavam notícias por SMS, né? Ou você comprava pacote de notícias que recebe por SMS. Esse era o valor adicionado. Era o valor, era aquilo que você recebia, né, extra do seu pacote de ligações. Então, se eu queria receber SMS de um serviço, você tem que pagar um pacote ali na época, que não era barato. Então, essa concepção foi daí, da entrada da internet na telefonia, e acabou virando isso, entendeu? Agora, eu precisaria voltar a investigar do quanto foi esse debate, se houve, assim, de fato. Eu, particularmente, nos meus estudos não lembro, né? Posso estar errado. Tá? Qual foi a outra pergunta que você fez? Foi isso? Não, eu tenho notado de falar uma coisa, né? Aqui. E aí, como eu falava também, né, a gente tem que ter a dimensão, porque a gente fala muito, que não é uma questão menos política, mas a gente está muito vinculado ao debate político, né? A gente precisa ter uma comunicação que promova o pluralismo político. Beleza, isso é essencial. Mas tem outra dimensão também, que é tão violenta quanto, né, do cerceamento, que é a dimensão da nossa subjetividade, daquilo que eu falava como a estima social, da gente não vê a nossa realidade, ou vê a nossa realidade ser construída, né, como algo estranho, bizarro, que não merece ser reconhecido, né? Então, os meios de comunicação também têm essa capacidade, né? E é por isso que a gente tem, né, uma grande quantidade de jovens, adolescentes aí em todos os lugares do Brasil, nas cidades, na zona rural, cometendo suicídio, às vezes porque, né, muitas meninas que não seguem o padrão de beleza. Isso eu estou falando do que é mais óbvio, mais palpável, né? Mas eu falo de outras coisas também, né? De você não se vê enquanto a gente está no ano 2021, né? E agora a gente volta a ter uma mulher negra apresentadora do Fantástico, né? Então, a gente tem pouquíssimas mulheres negras. E você olha assim, gente, a gente está em 2021 e isso ainda é visto como um avanço, quando deveria ser algo óbvio, né? Já deveria ser algo naturalizado. Né? Então, você imagina o quanto é difícil para determinadas comunidades, jovens, adolescentes, não se ver, né? Pessoas, eu vou dar maus conceitos como pessoas gordas mesmo, né? Assim, eu sou uma pessoa gorda e é muito difícil. A pessoa gorda, ela no nosso imaginário, ela é construída como alguém que é fracassado, alguém que é doente, né? Alguém. Então, são essas diversas outras. Estou trazendo como exemplo aqui para a gente, né, abrir, né? E isso impacta, eu tenho certeza que isso impacta na forma como eu me vejo, na minha autoestima, né? Por muito tempo foi um sofrimento, né? Então tem outras dimensões, né, que também são políticas. A primeira coisa que a gente leva para o debate político, pluralismo de ideias, esquerda e direita, mas tem essas outras dimensões também, né? E isso é essencial. É isso, gente. Por hoje, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Podemos encerrar, Bia? Eu acho que então é isso. A Mai, talvez ela tenha caído, porque a internet lá estava horrível, estava chovendo. Mas então eu acho que é isso. Então, agradecer, Braz, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse encontro. E também para os próximos. E acho que é isso. Fico com boas expectativas do próximo encontro. Maravilha. A partir do próximo encontro, a gente vai para uma parte mais prática, digamos assim. Tá bom? Será um grande apanhadão, para a gente ter uma ideia de como começar e por que começar. Então, acho que é isso, pessoal.